Antes, a gente não dava nada para as frutas Zoans. A gente pensava que apenas as paramécias e principalmente as logias eram as mais fortes do mundo de One Piece. No entanto, a gente tem visto que as Zoans são apenas algumas das Akuma no Mis mais poderosas que existem no mundo de One Piece. Mas dentre todas elas, qual é a mais forte? Será que a fruta do Luffy é tão forte quanto aparenta? Chega mais que eu vou te mostrar um top 10 das Zoans mais fortes do mundo de One Piece. Na 10ª posição temos a Inui no Mi, utilizada por Katarina e Devon, do bando do Barba Negra. E calma que não é uma fruta da Kurama do Naruto não, mas sim a 9 caudas da mitologia asiática. A gente só viu ela sendo usada uma vez até agora, onde vimos que a Katarina pode se transformar em uma raposa de 9 caudas, ou então em qualquer pessoa copiando até mesmo a voz. Infelizmente foi apenas isso que a gente pôde ver. Porém, já que essa fruta é inspirada na raposa de 9 caudas, a gente pode deduzir que ela possui todas as habilidades que a verdadeira raposa de 9 caudas é capaz de emanar. Dentre essas habilidades estão a absorção de força vital, super audição, olfato, visão noturna, manipulação do fogo e indução à loucura por ilusões. A fruta promete grande potencial, mas já que sabemos tão pouco sobre ela, eu coloco ela nessa posição devido à falta de demonstração em combate. Seguindo, nós temos a fruta utilizada por King, o imediato dos piratas feras, transformando-se em um gigantesco pterodátilo. King combina a força incrível com velocidade impressionante e basicamente ele ganha capacidade de voo, aumento exponencial de força e habilidade de mudança corporal para se adequar à batalha. Essa versatilidade permite ele confrontar até mesmo os maiores piratas do mundo, como por exemplo Big Mom, Marco, Zoro e Sandy. King também demonstrou seu potencial ao derrubar o navio da Big Mom sem esforço e derrotar o Sanji com facilidade, destacando-se como uma das Zoans mais poderosas de One Piece. Mas qual seria esse motivo da fruta de um dos maiores usuários de Zoan estar numa posição tão inferior? Simples, o que fazia o King tão forte não era só a fruta, mas sim as suas próprias habilidades. Por ser um lunariano, King podia produzir fogo, voar com as suas próprias asas e já possuía um poder de luta fenomenal. Por isso os poderes da sua fruta acabam sendo nem tão úteis assim. Afinal, quem é forte mesmo é o King e não sua Akuma no Mi. Mas é claro, obviamente sua fruta é poderosa, senão nem estaria na lista. Mas comparada aos atributos que as próximas Akuma no Mis concedem aos seus usuários, ela fica um pouco atrás. Na 8ª posição temos a Akuma no Mi de Jack, o quarto homem mais forte dos piratas feras. Em sua forma de mamute, Jack ganha 2 enormes chifres e altura impressionante, imponente, tornando-se extremamente resistente e poderoso. O grande as na manga dessa Akuma no Mi é o poder físico que ela concede ao seu usuário. O Jack, por exemplo, chega a ter um poder de luta tão enorme que ele se torna capaz de lutar por dias e noites seguidas com os Minks sem se cansar. O cara literalmente lutou contra Inuarashi e Nekomamushi por dias, sendo que no final nenhum dos Minks foram capazes de derrotá-lo. Já que essa Akuma no Mi aumenta exponencialmente o poder do seu usuário, eu coloco ela acima do King. Com a fruta do Brachiosauro, Queen pode se transformar em um dragão de mais de 20 metros com peso avassalador, e fora que ele já é pesado, né? Seus ataques potentes com a cabeçada que apagou a Big Mom demonstram sua capacidade de apagar até mesmo uma Yonkou com ataque concentrado. Exatamente, o poder dessa fruta confere ao usuário é tamanho, que fez o Queen chegar ao ponto de derrubar a Big Mom. No geral, essa espécie de dinossauro acaba sendo mais forte do que os mamutes e pterodontes, e é por isso que eu coloco ele no topo dentre as 3 calamidades do Kaido, em questão de fruta. É isso mesmo que você está vendo. A fruta do Kabutsuji está acima da fruta das calamidades de Kaido. E calma lá que eu vou te explicar. Ela é utilizada por Kago, um Tontata, e essa Akuma no Mi permite a transformação em um besouro rinoceronte, concedendo asas, braços adicionais e aumento de velocidade. A questão não é nem isso daí. A questão é que os besouros rinocerontes existem no mundo real. E sabe o que tornam eles tão fortes? Esses bichinhos podem suportar nada mais do que 850 vezes o próprio peso do seu corpo. Isso é impressionante. Imagina um Frank da vida como a ela, tem por volta dos seus 200 quilos. Se ele comesse ela, o cara seria capaz de aguentar e carregar 170 toneladas. Olha só, isso é peso demais. Ele poderia carregar nas costas um avião, um guindaste,
um navio. O problema é que por ter sido ingerida por um mink que deve pesar pouquíssimas gramas, a gente acaba não vendo o quão forte poderia ser essa fruta. Mas como eu disse, se um Frank da vida comesse ela, o cara seria um dos seres mais fortes de todos. Agora imagina um gigante. Sem dúvidas, nenhum gigante pode comer essa fruta, senão seria roubado demais. Bom, em quinto lugar está a fruta usada por Yamato. Ela está simplesmente por conta da sua natureza divina, permitindo a transformação em uma divindade lobo. Yamato possui formas híbridas e completas. Sua velocidade e presas poderosas a tornam formidável, fazendo com que o próprio Kaido reconhecesse o grande poder dessa fruta. Mas o que faz ela ser tão expressiva é que ela permitiu que Yamato pudesse lutar contra o Kaido no mano a mano sincero. Yamato literalmente peitou o Kaido por alguns instantes até que o Luffy voltasse. O grande motivo disso está na sua velocidade. Isso acabou sendo perfeito para o Yamato, que, aproveitando seu poder ofensivo com o Haki do Rei, pode aplicar isso à sua velocidade esmagadora para atacar e contra-atacar a fera ao longo da batalha. Ou seja, por lutar de igual para igual contra Kaido por alguns instantes, e por ser uma das frutas míticas da obra, ela fica na quinta posição. Em quarto lugar está Hito Hito no Mi de Sengoku, com a capacidade de se transformar em um Buda revestido de ouro. Sengoku fica forte o suficiente para se tornar capaz de lançar uma rajada de choque que causou danos a toda a tripulação de Barba Negra. É uma pena que a gente viu ela sendo usada apenas uma vez, mas dado o fato de que ele era um dos únicos homens que peitavam Roger, a gente pode supor que a Akuma no Mi dele é um dos grandes motivos pelo qual ele era tão forte, e era por conta dessa fruta que ele concede poder ofensivo, mais resistência física e ataque, como que ele fez contra os Barba Negras. Imagina essa fruta mostrando todo seu potencial pleno nas batalhas contra Chique Leão Dourado, Roger, sem contar que ela é uma zoa mística, o que leva ainda mais o seu patamar. E foi por causa dessa fruta que ele se tornou almirante de frota. Bom, na terceira posição está a fruta do Marco, que é simplesmente uma das zoas mais impressionantes de todas. Marco pode se transformar em um pássaro de fogo, adquirindo velocidade, presas poderosas e a capacidade de lançar rajadas de chamas azuis. Ele ganha mais força, mais velocidade e um arsenal enorme de ataques para desferir contra inimigos. E uma das coisas mais impressionantes é a sua capacidade de alternar qualquer membro do corpo com chamas de pássaro. Isso dá a ele mais variações de poder e pode atacar ou se defender de maneira que ele pegue o adversário de surpresa. Ela é literalmente uma fruta completa que mostrou ser forte o suficiente para peitar os almirantes e também os comandantes King e Queen simultaneamente. Por ser completa e por ter feitos como esses, ela fica na terceira posição da lista. Aqui temos o nosso dragão quase invencível. A fruta do dragão Seiryu confere ao Kaido a habilidade de se transformar em um dragão mitológico gigante, com atributos físicos excepcionais. Kaido alcança feitos extraordinários como jogar rajadas de chamas pela boca, mover nuvens e fazer uma ilha flutuar com suas nuvens. O nível de controle dessas chamas é tão notório que o Kaido é capaz de revestir todo seu corpo com elas sem nem sofrer com queimaduras. E ele também tem uma forma híbrida, onde mantém seu corpo normal, porém com o acréscimo das escamas de dragão, proporcionando resistência e ainda mais força de ataque, e coloca resistência nisso. Além do Kaido ser naturalmente mais forte do que 99% dos seres vivos, a fruta do Kaido de dragão coloca ele como a criatura mais forte de todo mundo. Pode colocar Zoro, Luffy na quarta marcha, Lau, Kid e todos bainhas unidos o dia inteiro, que ninguém consegue derrotar esse monstro. Só que precisou de um deus para derrotá-lo. E olha, e ainda tem uma fruta que eu vou mencionar nessa lista. Bom, existe uma fruta que supera a força e resistência do dragãozinho, e essa fruta que conhecemos é a Hito Hito no Mi modelo Nika de Luffy, que conhecemos como Gomu Gomu no Mi. Primeiro, ela concede ao usuário um corpo de borracha, permitindo Luffy esticar qualquer parte do corpo, mas o seu despertar que é surreal. Primeiro que o despertar do Luffy alcança a forma completa de Nika, que é o deus do sol. Nessa transformação, ele aumenta a força física ao extremo e possibilita inflar partes do corpo em dimensões gigantescas, sem contar no seu poder da Toon Force, que capacita o Luffy o poder de fazer qualquer coisa que ele possa imaginar. Se ele quiser virar um tapete elástico e escorregar o inimigo, ele consegue. Se ele quiser virar um martelo para martelar o inimigo, ele consegue. Tudo que ele quiser na cabeça, ele é capaz de fazer. O seu despertar também faz com que ele transforme tudo que ele toca em borracha, seja o chão, o corpo de alguém ou uma estrutura. E ele literalmente pode se transformar em borracha. É tanto poder que fica impossível de não colocar
essa fruta no top 1 das mais fortes Akuma no Mi. Só que tem uma fruta que merece entrar nessa lista, que é a fruta de Sanjay Garcia Saturne, que ainda não sabemos de qual Akuma no Mi se trata, mas com certeza é uma Zoan. Tem várias teorias e eu já fiz algumas teorias aqui no canal, e além disso, os Goroseis provavelmente possuem outras Akuma no Mi do tipo Zoan, quem sabe Zoan Demônio. E muito provável em Musama também. Então se o Musama tiver uma Akuma no Mi, com certeza está no top 2, ou quem sabe é até mais poderosa do que a fruta do Luffy. Só que agora eu tenho que saber a sua lista. Eu tô muito curioso para saber se você concorda com a minha lista. Então comenta aí se concorda, se discorda e comenta a sua lista de Akuma no Mi mais poderosas. Mas eu quero saber a sua opinião sincera. Você acha que a Akuma no Mi do Luffy é mais forte do que a Akuma no Mi de Imusama? Na tela está passando um vídeo sobre as Akuma no Mi dos Goroseis. Clica neste vídeo que eu garanto que está completo e você vai curtir assistir. Te espero no próximo vídeo.